Eu sou ruim de lógica, o que é que eu faço? Tem muita gente que chega com essa afirmação ou essa pergunta, perguntando o que é que faz diante dessa constatação de que a pessoa é ruim de lógica. Mas tem gente que pensa que a lógica é como se fosse um gene recessivo que é passado de pai para filho e que não é tão fácil de adquirir, né? Tem um Lzinho, um Lzão, um Lzão, Lzão, aí vai passando isso de pai para filho. Não vou me arriscar aqui na biologia, mas ser bom de lógica ou desenvolver essa habilidade, um raciocínio lógico, é uma construção, é um processo. Eu quero dividir esse vídeo em duas partes. A primeira parte é o que importa, quais são os passos, eu elenquei 5 passos aqui, eu fiz uma micro planejamento aqui antes do vídeo, e aí eu elenquei 5 passos, pode ser que se eu passasse aqui mais um tempinho, pensasse em outros passos interessantes, mas eu coloquei 5 passos que importam na hora de você definir uma boa lógica, e eu também coloquei aqui 3 coisas que eu entendo que leva tempo, que é um processo, que não é simplesmente a partir de um vídeo que eu vou te dizer um segredo e esse segredo vai, digamos assim, destravar todo um processo de uma lógica aí maravilhosa. Na verdade, tudo é um processo e todo mundo passa pelo mesmo processo ou por processos muito semelhantes. Eu quero comentar com vocês nesse vídeo. Então, o que importa? 5 coisas. A primeira coisa é que a sua lógica tem que funcionar. Uma lógica que não funciona, ela perde o seu valor, então a lógica tem que funcionar e ela tem que cumprir o propósito para o qual ela foi desenvolvida, né? O algoritmo tem que estar correto, eu acho que esse é o ponto principal, né? Não é o mais desafiador, eu diria que talvez seja o menos desafiador, mas a lógica precisa estar correta. Ponto 2, e esse ponto sim é extremamente desafiador, requer, digamos assim, experiência, por mais estranho que pareça, o tópico 2, que é ser simples de entender. Alguém disse, eu não lembro agora exatamente quem foi, que é muito fácil escrever código para o computador entender. Ou seja, o passo 1 de ter uma lógica correta e ela funcionar é até fácil de conseguir. Mas você escrever um código para outra pessoa entender, um colaborador, alguém do projeto, ou mesmo para você entender daqui a alguns meses, é um desafio muito grande. Então, ter uma lógica simples de entender, sem dúvida, é muito desafiador e existe uma elegância dentro da simplicidade, né? Algo simples que resolve o problema é muito melhor do que algo complexo, né? Com uma complexidade grande que resolve um problema que poderia ter sido resolvido de uma forma simples. E nem sempre achar o caminho da simplicidade ou o resultado simples é muito fácil, e isso requer também experiência, que eu vou comentar um pouquinho na sessão, o que leva tempo. Algumas coisas vão levar tempo e é normal isso. Terceiro passo, boas práticas no que diz respeito ao paradigma de programação. Sempre que você for programar, você vai programar dentro de um arcabouço, dentro de uma estrutura que é o paradigma. O paradigma é a forma que você vai pensar na hora de escrever o seu algoritmo. O algoritmo vai mudar consideravelmente se você estiver programando procedural, se você estiver programando funcional, se você estiver programando orientado a objeto. Então, como a lógica vai mudar, você entender os princípios por trás de cada paradigma vai fazer com que você saiba que determinadas ações ou determinadas práticas não estão aderentes àquele paradigma que você está programando. Então, se você programa de uma forma que respeita os princípios do paradigma que você está dentro, você vai estar dentro de um paradigma ou usando, dependendo da situação, vários paradigmas dentro de um determinado contexto. E você precisa entender, esse código aqui é um código orientado a objeto, então eu vou seguir os pilares, os princípios da programação orientada a objeto para estar ao máximo aderente àquilo que a forma de pensar orientada a objeto diz que tem que ser. Então é muito importante, no terceiro passo, boas práticas no que diz respeito ao paradigma de programação. Obviamente, se você quer melhorar a sua lógica, não basta ficar estudando problemas de lógica, por exemplo. Se eu tenho 3 pessoas que querem atravessar um rio e eu preciso atravessar de tal forma, né? Tem esses problemas de lógica. Não é só resolvendo isso que você vai melhorar a sua lógica. Você precisa estudar os paradigmas de programação, sem dúvida, é um ponto de partida interessante aí para você melhorar a sua lógica.
O quarto passo, o primeiro é funcional, o segundo, ter uma lógica simples, que é muito desafiador, e essa questão da lógica simples tem muito a ver também com a escolha de nomes, né? Nomes bons para as variáveis, nomes bons para as funções, para as classes. Então, definir bons nomes dentro do seu software é um passo essencial e ajuda muito na hora de ter um código claro e fácil de entender. Terceiro, boas práticas respeitando os princípios do paradigma no qual você está programando. O quarto passo também são boas práticas, mas aí são boas práticas de codificação. Você tem os 5 princípios do Solid, você tem o princípio de não ter código duplicado, de reuso de código, composição, é melhor do que herança, por exemplo. Você tem padrões de projeto que podem te ajudar. Então você vai começar a ter um portfólio de soluções que vão te ajudar a desenvolver um código de forma mais consistente, usando princípios que já foram provados por outros programadores. É muito uma questão do que eu vou falar um pouquinho mais na frente de ter vocabulário. Isso é importante, você ter vocabulário e repertório, mas eu vou já comentar sobre isso. E um quinto princípio, né? Eu falei de funcionar, código simples, boas práticas no 3 e no 4, um relacionado aos paradigmas e outro relacionado a boas práticas no sentido de princípios, como é Solid, como é o Dry, como é padrões de projetos, você ter ali alguma coisa que vai te ajudar a desenvolver um código que já foi testado, aprovado e que você sabe que vai se encaixar bem com aquele cenário que você está tentando resolver. E um quinto princípio é você tentar desenvolver códigos que são pequenos, não no sentido de códigos pequenos. No que eu estou querendo dizer não é resolver tudo dentro de uma linha e ficar extremamente difícil de entender, até porque o passo 2, ter um código simples e de fácil entendimento, é um objetivo muito maior do que você ter um código pequeno. Mas se você puder resolver um problema em 10 linhas de código e for claro e fácil de entender, é muito melhor 10 linhas de código do que 100 linhas de código para resolver a mesma coisa. Existem pessoas que têm como objetivo prioritário, digamos assim, ter a quantidade menor de linhas de código. Isso acaba trazendo um código mais difícil de ser entendido. Às vezes, poucas linhas, você faz muita coisa e fica difícil. Às vezes é legal você quebrar em várias linhas para você definir marcos no seu código. Então você tem uma lista, por exemplo, de produtos, e você quer pegar todos os produtos que estão cancelados. E aí você pode criar uma lista dos produtos, né? Todos os produtos. Aí cria uma outra lista com os produtos cancelados. Aí cria uma outra lista com os produtos cancelados que são de importadora fora do Brasil. E você cria esses marcos com bons nomes, fica muito mais fácil de entender exatamente o que é que está acontecendo no algoritmo. Quando você coloca tudo isso concentrado numa única linha de código, acaba ficando difícil de entender o que foi feito, né? Às vezes várias etapas do processo foi feito numa única linha, e isso acaba trazendo um prejuízo no que diz respeito à clareza do código. Ter um código pequeno é desejável, quanto menos linhas de código para resolver um problema, é interessante você ir também por essa linha, mas muito mais importante do que ter um código pequeno é um código simples de entender, um código manutenível, que eu acho que pode se encaixar também nessa questão de simples de entender, fácil de entender, e manutenível também tem a ver com boas práticas, né? Você seguir princípios que foram provados, que foram aprovados por outros desenvolvedores, e sem dúvida esses 5 princípios vão te ajudar no caminho de você desenvolver uma boa lógica. Uma outra coisa que eu não coloquei aqui, também no que importa, é se importar. Eu acho que seria o 6º ponto. Imagine uma pessoa que não está nem aí para a organização do seu quarto, simplesmente deixa o quarto maior bagunça, você chega no quarto, tá tudo fora do canto, tudo bagunçado. Tem gente que não se importa, simplesmente escreve a lógica de qualquer jeito e para ele não faz muita diferença em procurar excelência, procurar olhar para o código e dizer: o que é que eu preciso mudar aqui? O que é que pode ser melhorado? Que tipo de refatoração eu posso fazer para melhorar o código? Então, se importar, olhar para o código e não ficar necessariamente satisfeito com a primeira versão e trabalhar essa questão da refatoração, remodelar, isso sem dúvida é um princípio importante para aqueles que querem melhorar a sua lógica de programação. É muito fácil você cair nessa roubada, digamos assim, e dizer que não é uma pessoa boa de lógica se você nunca parou para estudar os princípios do paradigma que você está programando, se você nunca parou para entender quais são os 5 princípios do Solid, se você nunca estudou padrões de projeto,
Então, tem coisas que você só vai adquirir a partir de um processo. E é exatamente o que eu quero falar agora com vocês. Existem coisas que levam tempo. Primeiro, você precisa conhecer muito bem a linguagem de programação que você está trabalhando. Conhecer os recursos disponíveis nessa linguagem de programação. É muito importante você ter conhecimento daquilo que da sua ferramenta principal de trabalho dentro da lógica, dentro do algoritmo, que é a linguagem que você está trabalhando. E o segundo ponto importantíssimo é você ter um vocabulário, você ter um repertório. Imagine uma criança que está falando. Ela precisa adquirir vocabulário para ela conseguir construir as frases de uma forma mais inteligente, de uma forma mais interessante. Às vezes, com uma frase menor, ela consegue dizer tudo que ela quer, e já quando ela é criança, ela acaba usando artifícios que ficam até muitas vezes engraçados, que ninguém acaba usando determinadas construções. Então, você precisa adquirir repertório e vocabulário. A mesma coisa para aprender uma língua estrangeira, a mesma coisa também para aprender um instrumento. Tudo isso requer você ter um repertório para daí, a partir desse repertório, você conseguir extrair uma lógica interessante para um determinado problema. Então, muitos problemas que eu enfrento hoje em dia e eu penso numa lógica que vai me ajudar a resolver aquele problema, são lógicas ou raciocínios que eu já vi alguém fazendo no passado, ou eu mesmo cheguei a essa conclusão no passado a partir de várias refatorações, e hoje isso faz parte uma toolbox que eu tenho na minha cabeça de soluções que eu posso usar dentro do código. Ou seja, repertório e vocabulário, sem dúvida, vai te ajudar muito. E, por exemplo, quando você estuda bons princípios de programação, padrões de projeto, tudo isso vai acrescentando nessa sua caixa de ferramentas para que você possa ter repertório, ter vocabulário na hora de construir os seus códigos. Isso é um processo, não tem como em poucas horas você adquirir um repertório de uma vida, porque isso requer treinamento, isso requer você escrever código. Então eu falei do que importa já, agora a gente está no que leva tempo, conhecer a sua ferramenta básica, né, as linguagens de programação, porque muitas vezes você trabalha com várias linguagens de programação ao mesmo tempo. Segundo, construir um vocabulário, um repertório, isso demanda muito tempo, é processo, né? São anos e você vai estar sempre construindo e aumentando o seu repertório, o seu vocabulário, né, no que diz respeito à lógica, das soluções. Sem dúvida, essa é uma caminhada que vai levar até o final da sua carreira. E o terceiro ponto, que também tem um pouco a ver com essa questão de vocabulário e repertório, é você ter uma visão sistêmica. Ou seja, quando você está dentro de um projeto maior, que tem vários elementos ali interagindo, interage com a infraestrutura, banco de dados, back-end, front-end, você tem uma fila, um processamento assíncrono e tal, você ter uma visão sistêmica, você conhecer o processo de uma forma na sua cabeça, você conseguir pensar no processo como um todo, nas suas interações, faz com que você tenha sacadas na lógica de como resolver um problema, que aquela sacada só veio porque você tem uma visão do todo. Né? Uma outra questão também em relação a essa questão de conhecimento, de boas práticas relacionadas a princípios de programação e padrões de projetos, é você conhecer padrões arquiteturais. Esses padrões que definem, né, a estrutura macro da sua aplicação, que também tem a ver com essa questão de visão sistêmica. Então, você ter uma visão do todo te ajuda a construir a lógica considerando não apenas aquilo que você está fazendo, não apenas o algoritmo que você está implementando naquele momento, mas também você pensar de como aquela parte vai se encaixar no todo. Isso pode trazer algumas ideias interessantes. Então, pessoal, era isso que eu tinha para falar com vocês nesse vídeo. Então, recapitulando muito rápido, eu não acho que existe um gene recessivo em relação à lógica, é uma construção, é um processo. Então, se você está no começo, entenda que faz parte do processo escrever lógica ruim. Só vai escrever lógica boa se passar pelas lógicas ruins e se importar para escrever as lógicas melhores, né? Eu elenquei com vocês 5 passos, depois eu acrescentei um, né? Primeiro, o que é que importa? A lógica tem que funcionar, ela tem que ser simples de entender, passo 2, boas práticas relacionadas ao paradigma de programação e 4, boas práticas relacionadas a padrões de projetos, princípios, que você tem que entender esses princípios para que você possa ter, digamos assim, seguir os passos de pessoas mais experientes que definiram esses princípios como sendo
bom, que vai trazer bom reuso na sua aplicação, que vai te ajudar na manutenibilidade, né? Eu falei errado, mas vocês entenderam. Fazer a manutenção do seu código ficar mais fácil. Você escrever menos código é um princípio importante, mas eu diria que esse aqui é o sexto. Antes desse, seria você se importar. Se você se importa com o seu código e você quer melhorar, você vai olhar para a versão inicial e vai, a partir das refatorações, definindo um algoritmo que seja mais claro e que continue funcionando também. E o que leva tempo? Conhecer as suas ferramentas de trabalho, as ferramentas básicas, que são as linguagens de programação, as tecnologias envolvidas. Você adquirir, no passo 2, vocabulário e repertório é algo que demanda tempo, é algo que demanda ver outras pessoas codificando, pedir ajuda de colegas de trabalho que são mais experientes para olhar o seu código e dar algumas dicas. A gente faz muito isso aqui na Coda internamente. Às vezes os meninos trazem um código, eu dou uma olhada e digo, eu acho que a gente poderia fazer assim, eu acho que a gente poderia usar esse padrão, a gente poderia fazer aqui essa lógica, externalizar ela para não ficar acoplada com essa lógica que faz outra coisa. Então você tem como ir discutindo com pessoas mais avançadas, pessoas que já têm mais experiência, para melhorar a tua lógica. Então você adquirir vocabulário e repertório que outras pessoas têm, essa troca, né, de vocabulário é importante, e uma visão sistêmica. E a visão sistêmica demora um pouco. Você também desenvolver suas próprias aplicações em casa, fazer o seu laboratório, criar aplicações do zero e experimentar muitos padrões, experimentar, por exemplo, padrões arquiteturais, criar uma aplicação que tem processamento assíncrono, criar uma arquitetura baseada em eventos, tudo isso você vai experimentando, vai estudando, experimentando, e aí você vai construindo toda essa mentalidade do raciocínio lógico para desenvolver suas aplicações. Então não existe mágica, as pessoas querem mágica, mas não tem mágica. O que tem é um processo, e no meu caso, um processo que eu acho muito divertido. Estudar programação é algo que me dá muito prazer e é por isso que eu continuo estudando e vou continuar estudando até o final da minha carreira como programador. Então era isso, pessoal, que eu tinha para compartilhar com vocês. Não diga que você é ruim de lógica, certo? Corra atrás, estude os princípios, que eu tenho certeza absoluta que você vai se tornar um programador fantástico. Tudo depende da estratégia. Se você passar 10 anos fazendo a mesma coisa, você vai ser muito bom em fazer a mesma coisa e não de fazer coisas diferentes. Então não adianta passar 10 anos, 15 anos, 20, 30 anos fazendo exatamente a mesma coisa que você não vai melhorar se você não se expor a conteúdo novo, se você não se expor a conhecimento de outras pessoas. Então é isso, espero que tenha te ajudado a desmistificar que essa questão de ser ruim de lógica não tem nada a ver com genética, tem a ver com processo e tem a ver com você se expor aos conhecimentos certos. Então, espero ter te ajudado nesse vídeo. Se chegou até aqui e gostou do conteúdo, se inscreve no canal, dá um like aí, comenta aqui embaixo o que é que vocês acham sobre esse assunto e a gente se vê no próximo vídeo.